Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Luiz Eduardo Candeia, sou graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC, onde participo do Laboratório Artemis, e hoje vou apresentar o resumo O Cinema ao Longo do Vale do Rio Tijucas, proveniente do projeto Corpo Espacial do Cinema, uma cartografia social das antigas salas de cinema de rua de Santa Catarina. A apresentação será dividida em 3 partes, assim como foi o desenvolvimento da pesquisa, em que na primeira sessão excitou-se a organização espacial das salas no estado e identificou-se padrões de ocupação no território. Na segunda, voltou-se os estudos para a escala intraurbana, visando entender o impacto da atividade nas cidades e como suas linguagens arquitetônicas influenciam essa experiência. E na última, aproximou-se o recorte para o desenvolvimento do Vale do Rio Tijucas. Então, iniciando o estudo com a geografia das salas, percebeu-se que as primeiras manifestações da sétima arte de Santa Catarina foram a partir de ambulantes, no início do século XX. Eles viajavam entre as cidades, fazendo do cinema uma atividade itinerante. Mais tarde, ela começa a se estabelecer fixamente de forma improvisada em salões de baile. E é só a partir de 1910 que espaços especialmente construídos para a função começam a aparecer. Nossa pesquisa até o momento conseguiu identificar 164 salas de cinema de rua em toda a história de Santa Catarina. As descobertas foram metodologicamente organizadas a partir das 6 mesorregiões do estado. As fontes da pesquisa foram entrevistas, consultas bibliográficas, hemerotecas, museus, acervos históricos, mídias sociais e blogs. Com esse panorama das salas, percebeu-se que o surgimento dos cinemas acompanha o desenvolvimento regional, de forma que o processo se deu da seguinte maneira. Primeiramente, as cidades com maior relevância comercial passam a possuir salas de cinema. Em seguida, as salas surgem nos polos com base na economia industrial, em geral, no norte do estado. E, por fim, a atividade adentro do território popularizando-se no Planalto e no Oeste, de colonização mais recente, e a economia agropastoril, com exceção de Lages, que já era um polo exibidor consolidado. A partir da análise desse mapa, de 1946, constata-se que nessa época de auge da sétima arte, praticamente todas as cidades possuíam salas de cinema. Já o processo de fechamento desses espaços foi simultâneo, por conta de uma combinação de fatores. Nas maiores cidades, as salas foram englobadas pelos núcleos de comércio configurados pelos shoppings. Já nas menores, os cinemas de rua são obrigados a fechar suas portas, por conta da falta de público. Como a divisão administrativa de Santa Catarina é baseada na pequena cidade, o estado sofre com a grande queda no número de salas, de forma que em 2010 poucos são os municípios que possuem acesso à sétima arte, segundo a Ancine. Percebe-se que esse processo ocorre em escala nacional, de forma que, de 2008 a 2018, o número de salas de rua segue decaindo. Ainda, o número de salas que localizavam-se em pequenas cidades também decai de 1975 para 2018. Dessa forma, as edificações construídas para abrigar a sétima arte vão perdendo seu valor, mudando de função, sendo descaracterizadas, demolidas ou padecem em estado de arruinamento, como por exemplo o Cine Vitória, o Cine Roxy, o Cine Tamoio, o Cine Ideal, e o Cine Ópera, e dentre muitos outros. Os cinemas nas cidades eram espaços extremamente importantes, pontos nodais de promoção de cultura e lazer, e teciam uma verdadeira geografia da sociabilidade dos centros. Eram espaços que manifestavam todos os atributos para a ideia de modernidade, emanando novidade e buscando imergir o público na experiência da sétima arte, inclusive a partir da sua arquitetura. Com base nessa percepção, nossa pesquisa efetuou a ligação entre a arquitetura das salas e a busca pela modernidade. Então, observou-se que as cidades com maior número de habitantes existia um maior número de salas, bem como maior variedade de linguagens arquitetônicas. Percebeu-se ainda que a arquitetura era uma ferramenta aplicada para a demarcação clara do público-alvo das salas. Concluiu-se então que, assim como a distribuição ao longo do estado, as linguagens arquitetônicas passaram por um processo temporal, de forma que as primeiras salas edificadas para a atividade encaixavam-se na linguagem eclética. A partir de 1930, com a popularização do cinema pelo Estado, a linguagem usualmente relacionada a ele também se populariza, o Art Deco, de forma que a maioria das salas possuem essa linguagem. A partir da década de 50, as salas começam a adequar-se à linguagem vigente, o modernismo. Por fim, foram encontrados cinemas os quais possuem uma arquitetura regional. Com essas análises arquitetônicas, percebeu-se a forte influência entre as regiões e as salas de cinema. Assim, aproximou-se a análise para o Vale do Rio Tijucas, relacionando-se às salas de cinema e o desenvolvimento. O Vale do Tijucas é dividido em 3 regiões, o Alto Vale, o Médio Vale e o Baixo Vale. Nossa hipótese foi que a implantação desse circuito exibidor é uma manifestação cultural da sociedade, e as salas podem ser abordadas como importantes demarcadores do desenvolvimento regional. Metodologicamente, a pesquisa partiu das particularidades da história de cada sala, e assim chegou a um panorama que esboçava a forma de crescimento das cidades e o desenvolvimento do Vale. Baseou-se em fontes como entrevista, consulta a hemerotecas, museus, acervos, bem como mídias sociais, vídeos e blogs. Traçou-se o desenvolvimento temporal do Vale do Tijucas em 2 ondas de urbanização. A primeira cidade a ter uma sala de cinema do Vale foi Tijucas. Ela foi a única em funcionamento na região entre as décadas de 1920 e 1930. A implantação do cinema nessa cidade justifica-se pelo ápice econômico então vivido por Tijucas, por conta dos portos fluviais e da extração madeireira. Devido a esses portos, o intercâmbio cultural da cidade com outros centros maiores era muito rico, e é nesse cenário que Manuel Cruz, vindo diretamente de Portugal para Tijucas, constrói o Cine Teatro.
A sala funciona até o final da década de 30, quando diferentes fatores causam o fechamento do cinema. A crise de 29, a criação de estradas de ligação entre núcleos urbanos e o assoreamento do rio Tijucas. Já a segunda fase de desenvolvimento do Vale inicia-se a partir de 1950, demarcada pela abertura do Cine Loss. Arthur Loss, proprietário da sala, veio de Blumenau, onde já possuía uma sala de cinema. Mais tarde, abre salas em Canelinha. Essa movimentação confirma o intercâmbio cultural entre as relações do Vale do Itajaí e do Vale do Rio Tijucas. Armin Mamigonian reconhece a influência entre os vales na obra da vida regional em Santa Catarina, demarcando a área subregional de Brusque e as áreas regionais de Blumenau e Florianópolis como polarizadoras dos municípios do Vale do Tijucas. Mais tarde, na década de 60, Leopoldo João Campos implanta em São João Batista o Cine São João. Leopoldo é proveniente de Santa Maria da Imperatriz e se desloca para São João Batista no fim da década de 50. Pouco tempo depois, encorajado pelos irmãos, decide fundar o Cine São João. Por fim, na cidade de Nova Trento, existiu o Cine Lindóia, fundado em 1954 pelo imigrante italiano Marçal Voltolini, revelando assim aspectos relativos à história da imigração europeia do Médio Vale, bem como, novamente, as conexões entre os vales, pois Marçal e sua família aportaram em Itajaí. O cinema foi implantado em uma antiga edificação da cidade, de Nova Trento, a Casa Salamanca, a qual inclusive serviu de espaço para a realização de catequese por Madre Paulina. Com essa análise, percebeu-se que existem outros caminhos que contribuíram para o desenvolvimento do Vale do Rio Tijucas. Existe a clara conexão com a região nordeste do estado, hoje formalizada pela S-68, e confirma-se a influência e a polarização das cidades do Vale por outras regiões, que não Tijucas. Por fim, é importante ressaltar que o fato de o Alto Vale não apresentar cinemas se dá por conta da região estar mais relacionada com a dinâmica do Planalto Serrano. Como resultado das frentes de pesquisa, foram publicadas diversas produções ao longo dos anos 2017, 2019 e 2020. Todo o levantamento de informações está sendo organizado para a produção de um livro, com o intuito de exposição das descobertas da pesquisa. Ressalta-se ainda que esse projeto articulou a pesquisa, o ensino e a extensão a partir da disciplina optativa, o cinema na cidade e da extensão Cidade Reencontrada. O material obtido foi ainda utilizado como base para a produção de 3 trabalhos de conclusão de curso, 2 concluídos e 1 em andamento, e para a elaboração de uma dissertação de mestrado também em andamento. Essas foram as referências utilizadas para a produção dessa apresentação. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas e instituições que tornaram essa pesquisa possível, bem como todo o espectador dessa apresentação. Muito obrigado.